Muito boa noite. Vamos iniciar nosso Evangelho no Lar, na sequência da leitura de Emmanuel. Hoje, nós temos aqui a mensagem à vinha do caminho do Pão Nosso. Página 479 do livro Evangelho por Emmanuel, volume 1, Mateus. A passagem do Evangelho é a parábola dos trabalhadores da vinha, que foi uma parábola que Kardec escolheu também para colocar no seu Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, capítulo Trabalhadores da Última Hora. Quando os trabalhadores foram chamados, logo na primeira hora do dia, 6 da manhã, outros 9 da manhã, outros meio-dia, e outros 5 da tarde. E no final eles foram pagando, começando pelos últimos, e os primeiros acharam que ia receber o mesmo, aliás, que ia receber um salário maior. Tá? Então, o nome dessa parábola, os trabalhadores da vinha, e ele conclui, e esse versículo 24 está aqui, Riva, assim, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Tá? Uma frase bonita dentro do Evangelho, um convite na parábola, um convite para nós todos, para colaborar com a vinha de Jesus. Tá? O título estendido eu botei assim, Terra, a vinha de Jesus. O planeta Terra é a vinha de Jesus. E nós somos os trabalhadores que somos convidados, estamos convidados para colaborar com a implantação do reino de Deus na Terra, tornar esse mundo um mundo melhor. Então, nesses momentos tão intensos de ideia e choque de ideias e de questões geopolíticas mundial, pode parecer que essa Terra bonita, o planeta azul, está navegando ao léu. Só que Emmanuel já começa a dizer, olha, não, só que não. A Terra não está vagando ao léu porque ela tem um governo, tá? Ela tem um comando espiritual. E esse comando é justamente a figura de Jesus, o governador supremo. Tá? Então está bem clara aqui a posição de Emmanuel. Ele diz assim, que as coletividades, nós costumamos cair em desordens, revoluções, guerras, crises, mas as leis que presidem os destinos do planeta Terra se expressam com absoluta harmonia. Sempre eu vejo pessoas me perguntando assim, nossa, e essa situação, será que nosso destino vai ser mais sofrimento, mais pandemias, mais confusão, perturbação, não é? E saber disso, Ângela, é consolador, assim, saber que tem um governo, né? Que não estamos como um barco solto aí no mar, navegando ao léu, ponto preparado para virar ou bater no rochedo, né? Afundar. Então, é uma mensagem de suprema esperança, né? Saber que o destino da Terra está sob comando de um governo e leis que são que leis que funcionam com harmonia, elas são sábias
elas são justas e elas são boas, misericordiosas. Então, é um tema da fé, tá? Ou o indivíduo tem a fé ou não tem, né? Essa fé é uma conquista também, de acreditar que por linhas tortas, Deus vai escrevendo escrevendo destinos justos, escrevendo certo, né? E que no final a vontade de Deus se estabelece. E qual seria a vontade de Deus? É a vontade do reino dos céus aqui, né? O reino dos céus é um reino de amor, é um reino que envolve aquele conceito que Jesus diz assim: o reino de Deus está entre vós. E ele implantou num pequeno grupo de apóstolos, como uma semente de mostarda pequena, escondida no coração, e que aos poucos isso vai multiplicando pela terra toda. Um dia esse bem prevalece e vence. Tá? Então, olha que mensagem oportuna e que mensagem interessante. Merece ser lida com cuidado, esse Pão Nosso, capítulo 29, a vinha. Tá? Então, diz assim, ó, a formosa parábola fala de conceitos profundos, o local do nosso serviço e o volume das obrigações que compete a cada um. Tá? Não é o escopo, não é o objetivo nosso hoje a gente avaliar a parábola. Mas os trabalhadores da primeira hora foram os hebreus judeus, que rejeitaram. Depois, outros profetas vieram, mais tarde, João Rus, Francisco de Assis, sempre tentando renovar, tá? E os cristãos modernos, até espíritas também, são os da última hora, né? Que ficaram agora, né, com a oportunidade, um chamado novo, assim, de realizar esse trabalho. Então, Marina, esse parágrafo próximo eu achei muito interessante. Por enquanto, as pessoas guardam a ilusão de que o planeta pode ser o tablado de hegemonias. Veja, Ângela, veja, Riva e Milena, eu fui olhar a hegemonia, botei hegemonia no... A gente sabe o que é hegemonia, mas às vezes amplia o conceito, né? É a supremacia ou domínio de um grupo, de um estado ou de uma classe social sobre outros, exercido por meio da força, coerção, quanto também do consentimento pela influência cultural, ideológica ou moral. Então, qualquer campanha, ou partido, ou proposta menor do que o reino de céus é um pequeno reino do mundo, que não pode comparar com o reino de Deus, que é muito melhor, muito maior e mais amplo. Emmanuel, ele fala o seguinte: que podemos guardar a ilusão de que aqui na Terra será um tablado de uma hegemonia, ou racial, ou até política. Mas ele chama isso de um clamoroso engano. Tá? Perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, na crosta, ou seja, nos encarnados, cada um de nós traz consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Tá? Me lembrou de uma questão lá do Livro dos Espíritos, que é a 898, que diz que é válido, eu anotei aqui, é válido, é útil adquirir conhecimentos científicos para auxiliar o próximo, na área da saúde, na área da educação, tá? Em outras áreas aí da justiça, da limpeza pública.
é sempre útil. Todos nós temos uma missão, uma tarefa, tá? Estamos na vinha, nessa grande vinha aí de Deus, aqui na Terra. Todos temos uma tarefa para contribuir com o progresso aqui e a elevação. Então, ele faz esse convite. Recorda que você está na vinha do Cristo. Mesmo vivendo apertado, sitiado por dificuldades ou até infortúnios, devemos trabalhar para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada um de nós a oportunidade, né? Recebemos o material conveniente e justo. A finalidade da encarnação, está implícita aqui, é trabalhar pelo bem geral, contribuir para um padrão de vida mais elevado. Ok, seguindo essa mesma parábola, ele traz outra mensagem que é razões para trabalhar mais. Na nossa datação está aqui 2 de dezembro, então foi a de ontem. Razões para trabalhar mais. Tá? Essa mensagem, Ivana, ela diz muito do que nós somos, tá? Aqueles estudos passados. E qual é a nossa realidade mesmo? Olha aqui, frágeis e imperfeitos. Olha aí, Marina, lembra da aceitação da condição humana imperfeita e frágil? Encontrei isso aqui hoje, né? Então, nós somos frágeis e imperfeitos. Não fôssemos, não teríamos a necessidade de estar aqui na luta dessa terra, viu, Ivo? Para nos fortalecer e aperfeiçoar. Se não fôssemos almas endividadas, não teríamos relação com os credores, que hoje são as pessoas difíceis que a gente convive, Tereza. Tá? Não é à toa, nem é acaso, Milena. Se não tivéssemos quedas morais do passado, hoje a gente não carregaríamos conflitos dentro da mente, criando situações emocionais de ansiedade e de outras questões de um conflito homem velho e homem novo, né? Passado e presente, futuro, esse conflito. Por termos errado, somos falíveis, a gente repete lições, sim. É o aluno que perde a série, então faz de novo, repete lições. Por não sermos ainda puros, por isso estamos aqui na Terra. Alguém lembrou assim, olha, a Terra não é o lugar de boa bisca, de pessoas de boa bisca. Não é? Então, nada de iludir com ninguém, viu, Rita? Nem Ivana, nada de iludir com ninguém, assim. Todos os encarnados são falíveis, carne e osso, né? Então, no entanto, aí Emmanuel vem com a conclusão dele. Ninguém, portanto, alegue imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar. Aprender, aperfeiçoar e servir, interessante, né? Nós adoramos curtir. A gente adora o fim de semana, né? O lazer, as férias. Mas quando fala assim, estudo, trabalho, né? Esforço, nós que somos crianças espirituais, a gente corre apavorados. Ai, Deus, assim é no centro também, viu, Dagésia? No centro, nas casas de oração, enquanto está no consolo, né? Na parte de consolação, de socorro hospitalar, passes, acolhimento, tudo maravilha. Mas quando fala, vamos estudar, vamos fazer um trabalho, né? Vamos fazer aqui um curso de reforma íntima, autoconhecimento, que dá trabalho. Eis que as crianças fogem apavoradas, né? E tudo, eu não posso. Não posso.
não tenho disposição para isso, saúde, nem tempo, nem. Então, Iranei, bem-vindos, vocês que estão chegando aí. Ele conclui que nós estamos aqui na vinha do Senhor justamente para aprender, para trabalhar, para estudar, para aperfeiçoar, para fortalecer, para crescer. Estar na terra significa ter encargos. Ninguém nasceu para ficar no resort, né? Passeando. Seria um ócio, um tédio, né? E o fato da gente estar aqui é uma prova que Deus confia no nosso esforço de corrigenda, elevação, e que também Ele conta conosco para cooperar com o seu plano de tornar esse mundo um mundo melhor. Então, na mesma parábola, nós temos agora uma outra mensagem, que é como deve ser o espírita. Quando eu li isso assim, eu falei, eu pensava que eu era espírita, mas eu não sou, não. Eu bem, Riva. É a mensagem de hoje, né? Eu tenho certeza que todos vocês leram 3 vezes essa mensagem hoje já. Viu? É, o versículo 16 diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso lembra um capítulo Sede Perfeitos, o Homem de Bem, que tem lá no Evangelho, viu? E é um capítulo que lido de forma assim descuidada, desanima, Ângela, porque é algo tão distante de nós, né? Da nossa realidade, que a gente fala assim, desse jeito não dá, não. No entanto, é bom a gente saber assim, a meta a atingir, o ideal a atingir. É bom a gente saber assim, o que é o, o padrão, o modelo. E aí, devagarinho, a gente vai avançando. No nosso tempo, no nosso ritmo, respeitando nossa, sem culpa, sem cobrança, que gera ansiedade, né? A gente chega lá. Mas, para isso, a gente tem a reencarnação, que maravilha, né? Vai até um trecho da estrada, depois volta, continua. E foi trabalhador da primeira hora, volta, né? Para continuar a obra. Maravilha, tá? Então, não desanime, não, mas Emmanuel diz aqui que o espírita deve ser conhecido por essas características. Eu não vou ler a mensagem toda, vou pegar aqui algumas coisas, não é? Diz assim, ó, rende preito de amor a Deus na consciência, considera a humanidade toda como sua família, respeita o corpo como santuário vivo, abraça o trabalho, abstém-se do profissionalismo religioso, principalmente no dado com a mediunidade, não pode haver comércio com a mediunidade, tá? É um desvio, assim. O dar de graça é uma regra espiritual, assim, de credibilidade. Não vender um passe, né? Nem uma prece, nem nenhum tratamento, assim, que envolva a fé. Sabe-se espírito em evolução e não exige nos outros qualidades perfeitas. Permitir mensagem, sim. O áudio é que espera um pouquinho. Tá? Então, aceita sem revolta as dificuldades. A lista é grande, é uma receita extensa. Empenha-se no aprimoramento individual, estima no dever cumprido no lar, na profissão, na vida pública, o alicerce da pregação de sua fé. Então, há menos conversação e mais ação, não é?
evita ficar criticando as pessoas, exerce a tolerância fraterna, estuda sempre, ama. Tem um que liga com aquela mensagem primeira. Age sem paixões partidárias, né? Eu sei que aqui ninguém tem paixões partidárias, por isso eu posso falar à vontade, né? O nosso partido é o partido do Reino de Deus, né? Então, age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres do cidadão, né? Cada um vai lá e vota no que acha mais adequado. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita excesso, simplifica a vida. Eu adorei esse, viu, Ângela? Simplificar a vida, coisa que a gente precisa, né? Aliás, tem até um livro de Vanderlei, Descomplique, Seja Leve, né? Nessa proposta. Então, o espírita deve ser considerado como aprendiz infatigável do progresso. AIP, aprendiz infatigável do progresso. Bom, é isso. Eu vou parar, senão a gente desanima. Uhum. Bom, a outra parte do evangelho de hoje é aquela passagem, o pedido de uma mãe para que os seus filhos tivessem uma posição de destaque no reino de Deus. Ao que Jesus responde: não sabeis o que pedis, né? E que Emmanuel coloca para Deus assim: nós não sabemos o que a gente pede a Deus, viu? Me lembrei de Divaldo falando assim: a pessoa vem aqui e fala assim, reze que é para eu casar. Daí 2 anos volta, reze que é para eu separar, porque eu não estou aguentando mais o meu marido. Não sabeis o que pedis, né? Então, a mensagem que está no Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 65, vou botar aqui, CVV 65, datada em 4 de dezembro, que é a mensagem de amanhã, a gente vai até domingo, sábado, né? Ela diz assim, pedir, e eu coloquei, pedir e obedecer, né? Então, a gente pede, mas também a gente deve aprender a obedecer, não só pedir. Então, a maioria das pessoas que vão às casas de oração, elas chegam para pedir alguma coisa, uma cura, um casamento, uma prosperidade, né? Para pedir alguma coisa a Deus. Raros comparecem com a verdadeira atitude dos filhos de Deus. Qual é a atitude correta? Querendo a melhoria do conhecimento, querendo renovação íntima, procurando servir, não é? A gente sabe bem que muita gente chega ao centro, a maioria está buscando algum tratamento, alguma ajuda. E a minoria é que entra procurando ser útil e servir. Muda tudo. Uma coisa, né, é a virada de chave quando a pessoa vira o trabalhador da casa. Eu estou aqui para servir na casa espírita e não para pedir, né? Ou para complicar as coisas, né? Lembrando uma mensagem lá atrás, se dizer, o que sou eu no grupo que frequento, né? O que sou eu? Então, ele fala assim, o centro espírita é um sagrado lugar onde a gente aprende a fraternidade, o amor, a cooperação. Esse é o objetivo. Só que nós entramos no centro e aí o ego fala mais alto, né? Ele inflama. A inflamação do ego pode ser chamada eguite. Eu vou inventar aqui, eguite. Porque em medicina, it é a inflamação, otite, rinite, né? E aí a inflamação do ego é eguite, Iva. E eguite terminando com ITI. Aqui, ó, porque, porém,
preferimos o ato de insistir, teimar e se impor, né? ITI. Insistir, teimar, criança teimosa, né? Que faz birra e diz para Deus assim: eu quero, mas eu quero. Olha, de tanto perturbar Deus, Deus quer igual a mãe, um pai, né? Até mais. Fala assim: eu vou dar o que ele quer. Ah, eu vou dar para ele aprender, esse menino. Eu vou dar uma barrigada. Ele está querendo doce. A barrigada é comprar uma caixa assim, de chocolate, come toda, até passar mal. E aí o mal-estar é tão grande que a pessoa enjoa de chocolate que não quer comer mais nunca. É a barrigada, né? Eu quero, toma, come. É a barrigada, viu, Ângela? Já tinha visto falar da barrigada? É isso. O menino pedindo, pedindo, aí o pai vai dar aquela quantidade enorme, até para ele passar mal mesmo. Deus dá barrigada pra gente, viu, Milena? Ó, o resultado é o DDT. O resultado é sobrevém o que é o DDT? Desastres, dores e tédio. O resultado é isso. Desastres, dores e tédio. Tá? Então, Emmanuel conclui dizendo assim: olha, tome cuidado com os pedidos, né? Quem é que sabe o que é melhor para nós? É a gente mesmo ou é Deus? Será que é melhor pedir ou se entregar, né, Riva? Ou é melhor seja feita a vossa vontade? Pois é. Mas ele chama a gente, sabe de quê? Pedinchões inveterados. PI. Pedinchões inveterados, viu? Me lembrou o Divina Presença, que é a pedintaria, né? Ele fala lá, o Yoguin fala pedintaria. E aqui Emmanuel aparece como pedichões inveterados. Como nós somos pedichões inveterados, o que devemos pedir, então, para concluir? Pedir a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. É isso que a gente pode pedir, né? Como cidadão do reino, acorda de manhã, faz uma prece pedindo forças para trabalhar, e no propósito de tudo que fizer para contribuir para o reino de Deus, né? Evitar o ressentimento, trocar pela gratidão, renovar o voto de humildade no lugar do orgulho, buscando serenidade sempre, buscando estar do lado da verdade, praticar a pureza, a amorosidade, não lesar ninguém, ter paciência com o nosso ritmo, com a nossa fraqueza. É isso. Vamos à frente. Então, ainda sobre o pedido de uma mãe, Jesus comenta: e qualquer um entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Tá, Rita? Então, a mensagem agora do Espírito da Verdade, capítulo 64, é chamada O Primeiro. 5 de dezembro, o primeiro. Tá? Vamos adiantando um pouquinho. Ele diz que em toda parte, em todos os setores na Terra, nós temos pessoas buscando prestígio, poder, comando, destaque, notoriedade, buscando marketing pessoal, né? Que é característica do ego, assim, da projeção. No comércio, na indústria, em toda parte, há a corrida pela posse, pelo poder, pelo domínio, pela hegemonia que vimos há pouco. Ou a pessoa escolhe o meio do intelecto. É o cientista que, por conhecer, então, ele tem autoridade, né? O poder da autoridade pela ciência. Outros se recolhem pelas artes para também influenciar. Mas a lei divina diz o seguinte: elevando-se hoje para descer amanhã. Jesus falou que aquele que se eleva será rebaixado, né?
Ele chama essa projeção de luz de meteoro. Deve ser aquela luz fugaz, assim, que passa e risca o céu e depois acaba rápido. Tá? A maioria das pessoas vivem se esforçando para buscar o comando, o domínio, a hegemonia pessoal do ego. Mas a minoria, né? Raros é que estão buscando o anonimato, a humildade, que conduz aos altiplanos espirituais, tá? Então, aqui na virada da página diz: a maioria prefere a aparência do comando, como sendo a melhor posição. Raros identificam o anonimato da posição humilde no seu posto de trabalho. Apesar disso, a verdade permanece imutável. Liderança real é diferente de recursos amoedados, né? Ele chama chefia durável. Autoridade moral, chefia durável é aqueles que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Aqueles que renunciam ao sonho pessoal em favor de realizações coletivas. Não é só o meu interesse pessoal, mas é o interesse de todos nós, né? A gente chega lá. E para concluir, a mensagem diz assim: e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, né? Porque Deus abençoa. A próxima mensagem, já passando de meia hora, ainda sob o pedido de uma mãe, e a nossa última mensagem, e a mais simples, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus se chamava Filho do Homem, tá? Tá falando dele mesmo, dizendo que ele veio para servir e não para ser servido, como um rei, né? No livro Pão Nosso fala do espírito de serviço, né? A mensagem 6 de dezembro está dizendo aqui: antes de servir. Ele disse que o espírito de serviço é a nossa boa companhia sempre, tá? E que a natureza, que é a criação de Deus, afirma isso. Tudo serve, tá? É a lei do trabalho que existe na natureza, Ângela. As árvores, né, as plantas, elas servem umas para remédio, outras para fazer madeira, outras servem para dar frutos. As pedras, umas constroem as casas, outras constroem estradas. A pólvora ajuda a construir estrada, mas também fabrica a bomba. Mas isso corre por nossa conta, porque não foi para isso que a pólvora existiu, nem o avião para atirar bombas, nem a energia nuclear para explodir cidades, né? E Jesus, nosso modelo, passou entre nós trabalhando sempre. Na cooperação sacrificial, ele convida que nós aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Tá? Então, ele chama a oportunidade de servir como uma felicidade. Realmente, o reino de Deus não é nada de tristeza, não, sabe? Ele começou numa festa de casamento, ele compara a festa de casamento de um filho, né? Que era uma coisa muito alegre entre os judeus. Então, aprendamos com o Mestre a felicidade de servir. Podemos começar ainda hoje. Ele diz que uma enxada, né, uma vassoura, um prato para lavar é um excelente ponto de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo com a oração por alguém ou na edificação moral. Muito bem, queridos. Então, é isso aí. Com isso, concluímos mais uma etapa e até a próxima vez. Vamos encerrar aqui nosso evangelho
de hoje.